Sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Meu nome é Dinamara e com as graças de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa mentora e guia Mãezinha Genoveva com seus anjos de luz, vou dar sequência da leitura da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos lendo no capítulo 4, Espíritos Sofredores. Minha leitura de hoje é o exemplo do Espírito Auguste Michel e Exprobrações de um Boêmio. Antes de dar início à nossa leitura, vamos elevando nosso coração, nosso pensamento ao nosso Pai Celeste, a Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, em agradecimento por mais esta oportunidade de estar reunidos para ler, refletir as lições que o Espírito Auguste Michel vai nos relatar. Que sejamos abençoados pelos Espíritos iluminados do espaço, que com certeza sempre nos acompanham nesses estudos e que mesmo ao longe possam nos enviar compreensão e intuição para que nós possa colocar em prática tudo o que vamos estudar. Que assim seja, graças a Deus. Augusto Michel, Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando larga exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico, sem maldades, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de um homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1860, abre aspas, por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me essa incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Ó que dor, ó graças meu Deus, que dor a Deus. Fecha aspas. 18 de março, abre aspas. Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre essa dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, orai para que Deus me conceda repouso.
Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldades posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está, e porque também lá permaneço sempre? Vinde, orai sobre ele para que eu me desvencilhe desta prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Fecha aspas. 6 de abril. Abre aspas. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que faz jus meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, oh, se sofro, ide a esse lugar, assim é preciso, e dirige ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que me depositaram o que me pertencia. Fecha aspas. Aqui Kardec fala: o médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. 11 de maio, abre aspas. Aqui vos esperava, aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais, eu vou-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser, vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil, não fiz uso proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxos e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindos aqui orar por mim. Fecha aspas. 8 de junho. Abre aspas. Posso falar e agradeço a Deus que faculta a oportunidade. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre a vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. Fecha aspas. A insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam. A dificuldade do despreendimento
em consequência da materialidade das suas existências, compreende-se que mais próxima a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o despreendimento. O costume quase geral de orar aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de efeito. Assim, nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Então, nós lemos, né, o exemplo do Auguste Michel como um espírito sofredor, né? Uma pessoa que nem fez o bem, nem fez o mal, e que era apontado pela sociedade como um mundano, farrista, e que usou a sua fortuna egoisticamente, né? Só para as festas, para a vaidade. A primeira evocação ele deu pouco depois da sua morte para um médium que não conhecia tão bem. E depois fez mais 4 comunicações. Ele se sentia ainda preso ao corpo com muitos sofrimentos causados pela perturbação, um sofrimento moral. E Kardec fala que o médium deixou de atender ao pedido, né, para ir orar sobre o espírito do Auguste, onde o seu corpo jazia, é porque ele, apesar de ser inteligente, né, o espírito do Augusto ser inteligente, ele desconhecia que as energias das emanações das preces são feitas através do pensamento do médium e que chega até o local onde o espírito se encontra e obtém o socorro e o amparo dos bons espíritos para que o espírito sofredor ganhe força moral e vença as dificuldades e o medo de não ser perdoado por Deus. E também que desembarace, né, do corpo que ainda se sente preso para prosseguir em sua nova jornada evolutiva. Esse exemplo do Auguste Michel, ele nos ensina, né, nos fala da importância dos pedidos, das orações que são depositados nas caixinhas, nas casas de oração, das missas que são feitas para os espíritos, que são feitas com emanação de paz, de amor e de misericórdia de Deus. E através das preces, dos pedidos de paz, de amor, né, para esses espíritos, é que as equipes socorristas do espaço possam recolher e amparar esses espíritos sofredores
para que eles possam ser recolhidos e que cesse a perturbação que se encontre e se tornar, retornar para o caminho reto dos espíritos felizes. Vamos continuar a leitura. Exprobrações de um boêmio. Bordeaux, 19 de abril de 1862. 30 de julho. Abre aspas. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei e preciso é que se repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do perdão. Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora expio e sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me lancearam. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às criaturas. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão por consequência dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se à necessidade da sua posição. Os gostos dos pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao são raciocínio sem que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne. Assim sendo, não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o preço. Quando regressamos à pátria, as paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo que chegareis nus, completamente nus, antes o Senhor. Cobri-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Que lindo conselho desse espírito que não deu nome aqui, Conselhos maravilhosos para nós que ainda somos meio rebeldes e materialistas, Muitos ainda são, e que não é preciso tantos excessos e ostentações, fazer de tudo para ostentar o que às vezes conseguiu de maneira não muito honesta, por assim dizer. E essa ostentação por fazer, muitas vezes
uma diferença social, né? Em vista que tem muitos que ainda não têm o mínimo para a sua sobrevivência. Instruções do guia do médium. Este espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, deduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas, antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da intervenção de novos prazeres? A influência da matéria segue-se além túmulo, sem que a morte lhe exponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada quanto na terra, procura em vão os meios de os saciar. Porque não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites, a inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. E porque não lhes restem meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Daí um tédio mortal, cujo fim não prevêem, ao qual preferiam o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não puderam aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. A instrução do guia do médium sobre esse espírito diz que ele já reconhece, né, os próprios erros, que se arrependeu e que está ajudando as pessoas a não mais praticar esses equívocos, né? E o Espiritismo nos ensina o caminho correto para seguir e também pôr em prática todo o bem que pudermos fazer, de ajudar esses espíritos, enviando preces e orações para eles e para nós também. Encerramos a nossa leitura de hoje com as graças e as bênçãos de Deus, com gratidão pelas lições que trouxe para nós, que esses espíritos trouxeram para nós. Que esses aprendizados e exemplos nos tragam a luz da sabedoria, na luz da doutrina espírita. Vamos vibrar em favor dos nossos irmãozinhos encarnados e desencarnados que estão necessitados do amparo de Jesus Cristo. Vamos vibrar também pela harmonia e pela paz no nosso planeta Terra. Que a proteção de Deus, de Jesus, guie todos os corações que assistiram esse vídeo. Que assim seja, graças a Deus.
Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões e companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, faz o divino modelo através de suas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima leitura da obra O Céu e o Inferno aqui no canal. Gratidão.